Bom, gente, boa tarde. Então, a gente vai para a última apresentação de hoje, que é a minha participação no evento. Eu vou trazer aqui um relato de uma experiência com prática clínica, e foi muito interessante o professor Lucas ter me antecedido, porque trouxe os fundamentos de algo que acesso às vivências, relato de uma prática psicoterapêutica. Então, algumas questões mobilizaram esse trabalho que eu vou apresentar aqui. A primeira é como é que eu posso ajudar a pessoa em situação de atendimento a expressar suas percepções, medos, angústias, traumas, incongruências, sem que ela sinta-se avaliada ou diagnosticada. A segunda, como é possível, a partir da expressão imediata do fluxo de vividos, constituir e compreender o sofrimento da pessoa em situação de atendimento. E a terceira, o que posso compartilhar e contribuir com a formação de psicólogos na UFMA, permitindo o exercício da criatividade com responsabilidade ética e apoiado na fundamentação fenomenológica russeliana com diálogos com outros saberes. E, então, como é que esse trabalho vai surgir? Né? Nas situações de atendimento em psicologia clínica, né, oriundas de vivências, de relatos e também de reflexões sobre a escuta e a prática clínica, uma questão emergiu. É como acessar as vivências da pessoa atendida e como avaliar e intervir com recursos livres junto a essa pessoa atendida. Então, a partir dessa prática e a partir do livre exercício da criatividade, eu passei, então, a utilizar mandalas, desenhos, pinturas, o baralho do eu, o desenho da balança, a linha do tempo e uma atividade que eu chamo de projeção da pessoa. Isso podendo ser realizado com a fala ou no silêncio, presencial ou online. E aí, alguns materiais, eles foram sendo desenvolvidos, foram sendo utilizados como possíveis. Primeiro, a folha em branco, que ela vai permitir uma parada sem cair no movimento, como se a pessoa estivesse caminhando numa esteira elétrica, é a metáfora que eu posso utilizar. Copos, taças, vasilhames com pedras, baralho do eu, canetas, pincéis, giz de cera, lápis de cor, caderno de registro do atendimento, pranchetas e telas de pintura em branco. Além disso, a gente utilizou também pedras, frases, recorte de palavras, telas para pintura em branco e outros materiais recicláveis que são desenvolvidos durante as situações de atendimento, revistas usadas, onde a gente também faz recortes desses materiais. Então, qual é a intenção central dessa atividade? Primeiro, possibilitar a pessoa em situação de atendimento constituir no agora o fluxo de vividos. O que está acontecendo exatamente naquele momento em que ela, ao realizar essa atividade de expressão livre, manifesta. Ao manifestar os afetos, os sentimentos, as percepções, o que essa atividade vai possibilitar é esse perceber, se dar-se conta do que acontece na situação de atendimento. E é uma frase que eu gosto bastante de utilizar, que é se perceber, percebendo a coisa percebida no momento em que percebe. O que acontece com a pessoa quando, diante de uma atividade de mandala, diante de uma atividade de pintura, do uso do baralho, o que isso possibilita para ela? Uma outra intenção é possibilitar ao psicólogo clínico, no exercício da psicoterapia, o contato direto e imediato, a fim de evidenciar os fenômenos que ali se dão nessa relação. E entrar em contato imediato com os fenômenos, com o fenômeno puro, sem qualquer a priori pessoal. Aqui eu já passo direto, porque como é uma fala muito mais prática do que teórica, eu tentei tirar todo o peso teórico, estou exemplificando para vocês, tá? Existem livros que têm desenhos de mandalas,
E existe também disponível na internet essas mandalas. Então, a mandala, ela é um desenho circular que ele é utilizado para pintura. Próximo. E esses desenhos, eles são impressos em folhas. Então, eu levo esses materiais para a situação de atendimento, e na situação de atendimento, durante o atendimento, eu deixo disponíveis esses materiais e, caso necessário seja, eu faço exatamente o quê? Eu ofereço à pessoa atendida, caso ela queira, né, pintar, desenhar de modo livre, esse material vai estar disponível. E aí começa a experiência clínica em relação a isso, né? Então, o que significa mandala? Mandala, ela é uma palavra da língua sânscrita que quer dizer círculo. E a mandala também tem outros significados, como círculo mágico, concentração de energia, diagrama circular. E, universalmente, a mandala é o símbolo da totalidade, da integração e da harmonia. O que geralmente eu observei durante a sessão de atendimento, né? Ao dar uma mandala para uma pessoa que está sendo atendida, ela pega uma mandala e geralmente ela escolhe essa mandala. Eu sempre deixo selecionado mandalas que não sejam iguais a essa primeira aqui que eu estou mostrando, a primeira do lado esquerdo. Por quê? Porque essas mandalas, elas trazem uma certa excesso de imagem, excesso de informações. Então, numa situação de atendimento, isso gera um cansaço. Eu geralmente prefiro trabalhar com mandalas em que os desenhos são mais chamativos e também desenhos de mandalas que tenham a possibilidade das pessoas entrarem em contato com frases. Caso a pessoa escolha ou o desenho ou a frase, também pode acontecer dela não ter observado a frase e escolher o desenho, começar a pintar e depois aquela frase ter uma relação direta com a situação que ela está vivenciando. Uma outra atividade que eu tenho utilizado é a reconstituição do fluxo de vividos por meio da linha temporal. O que é a linha temporal? Então, a gente está numa determinada situação de atendimento clínico e a gente precisa fazer com que a pessoa entre em contato com determinadas situações que ela está vivenciando, mas que ela ainda não se percebeu. Por exemplo, ela está agora no ano de 2020 e ela está sempre falando do passado. E aí eu vou pedir para que ela desenhe numa folha de papel em branco o momento do agora e peço para que ela se veja em situações passadas para que ela possa lidar com esse fluxo de vividos oriundos da proteção, ou seja, do passado que está presente no agora, ou daquilo que ela almeja ser no futuro. Seria o que, em fenomenologia russeliana, a gente chama de proteção futuro, retenção passado. Então, eu vou estar sempre dialogando com isso. Porque numa situação clínica, tudo só acontece no agora. Então, eu preciso permitir que essa pessoa entre no agora, em contato com os conteúdos dos fluxos vividos retidos e com aqueles que são protensionais, ou seja, aquilo que ela deseja. Se uma pessoa em situação de atendimento tem traços de uma atitude ou de um comportamento ansioso, ela vai, possivelmente, levar essa linha de projeção muito mais ao futuro do que ao passado. Então, eu teria uma pessoa que pode manifestar um transtorno de ansiedade. Contudo, eu também posso ter aquelas pessoas que só ficam no agora. Essas pessoas teriam traços maníacos. E eu teria também aquelas pessoas que ficam focadas no passado. E aí eu teria as pessoas de orientação muito mais melancólica, né? Então, a linha do tempo, ela vai me possibilitar avaliar e oferece também a possibilidade da intervenção diante de uma situação em que a própria pessoa entra em contato com o seu fluxo de vividos.
Um outro modo, né, de entrar em contato com a expressão livre é por meio do uso de telas. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma tela em branco, que a gente compra em qualquer livraria, e a gente deixa, por exemplo, no nosso setting terapêutico, e caso seja possível, caso a pessoa em atendimento, ela esteja disponível para aquela atividade, a gente oferece giz de cera, pincel, lápis de cor. Então, eu tenho 2 exemplos de 2 pinturas que foram feitas durante uma sessão de atendimento. A primeira, ela foi iniciada, mas não foi concluída, em que a pessoa estava passando por um processo, por um tratamento, e ela, diante do sofrimento que estava passando, evidenciou esse sofrimento nesse conjunto de montanhas, que está aqui, e com um tom mais verde escuro, e não completou. A segunda situação, ela já foi, inclusive, visualizada em eventos anteriores, essa imagem da direita, onde essa situação, a pessoa, na parte de cima do desenho, ela fala do seu passado e desenha todo o peso que o passado traz para ela. Já na situação de baixo, essa pessoa faz exatamente o quê? Ela mostra, ela mostra exatamente aquilo que ela gostaria de, no futuro, ser. Então, só lá, aqui deixa o gato. Que é o quê? Ela projeta, no futuro, a leveza que ela gostaria de ter na sua situação de vida. Então, no passado, em cima, ela coloca, por exemplo, no seu pé, uma âncora. E essa âncora estaria dando todo o peso daquilo que ela estava vivenciando em relação à angústia, frustração, medos e etc. No desenho, na parte de baixo, você vê aqui, por exemplo, na parte de cima, que, além disso, ela corta o passado, ela coloca nuvens negras, e depois, embaixo, ela coloca o sol e coloca desenhos de flores, de pássaros, e escreve frases, escreve palavras que dizem: eu gostaria de ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais livre. Um outro recurso que foi desenvolvido, né, por um insight de uma situação clínica, isso mais ou menos foi nos anos de 2012, 2013, numa situação de atendimento no Centro de Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi, uma pessoa que estava sendo atendida estava muito em conflito com determinados fenômenos que apareciam. Então, eu tive a ideia de dar uma folha em branco e pedir que ela desenhasse uma balança, né? E aí, o que a pessoa fez? Com certa dificuldade, ela desenhou uma balança parecida com essa, tá? E eu pedi, do lado esquerdo, você coloca tudo aquilo que você perde continuando com essa atitude. E do lado direito, o que você ganha continuando com essa atitude. A pessoa foi, ficou pensando, escreveu, e depois que ela escreveu, eu disse: e aí, como é que foi a experiência? Ela disse: olha, eu nunca tinha passado por isso, e eu nunca tinha feito algo tão objetivamente em terapia. O que você está chamando de objetivamente? Ela disse: olha, eu nunca tinha me visto, né, colocando aquilo que eu considero como positivo, aquilo que eu considero como negativo, aquilo que eu ganho, aquilo que eu perco. E aí aconteceu algo muito interessante, que durante a sessão a própria pessoa disse: engraçado, a mesma palavra que eu coloquei do lado esquerdo como positiva, ela aparece do lado direito como negativa. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e ela identificou que se ela mantivesse aquele comportamento, aquela atitude, ou se ela não mantivesse, aquele fenômeno estaria, né, presente na sua situação, no seu vivido. E um dos recursos principais, que é muito simples, é exatamente isso, que é entregar à pessoa atendida uma folha de papel em branco. A folha de papel em branco, ela já possibilita o contato direto com o vazio, né? Assim, não tem nada lá. E aí você
solicita à pessoa, de modo livre, que ela fique à vontade para escrever, desenhar, pintar, ou você pode solicitar o desenho da balança, uma linha do tempo, ou como ela se sente ou se percebe naquele exato momento do atendimento clínico. E o Yao Shan, ele diz, a vida é como uma folha em branco, a qual escrevemos a nossa história. A única diferença é que a borracha não existe para apagarmos os erros. E é exatamente isso que acaba acontecendo quando a pessoa, numa situação clínica, ela desenha numa folha em branco algo que ela já vivenciou ou que ela vai vivenciar. Ela entra em contato direto e imediato com aquilo que ela está no agora, ou que ela já passou, ou que ela pretende passar. O desenho livre, então, como expressão do fluxo de indivíduos e evidenciação de dados elétricos. Em fenomenologia russeliana, a gente utiliza essa terminologia dados elétricos para todos aqueles sentimentos, percepções que aparecem no contato imediato da nossa relação com um objeto com o qual nós temos contato. Essa imagem ela é muito interessante, Drawing Hands, que é desenhando mãos, que é uma das obras de arte mais interessantes, envolventes, fascinantes já criadas, e sem dúvida a mais famosa do artista holandês, Maurice Cornelis Escher, né? Numa situação clínica, quando a própria pessoa está fazendo o desenho, ela não está simplesmente fazendo um desenho. Ela está fazendo um desenho de tudo aquilo que para ela, né, como dizem os gestalterapeutas, é fundo e figura, ou seja, tudo isso se constitui naquele agora. Tudo isso se dá nessa vivência imediata, em que ela, ao entrar em contato com o seu fluxo de indivíduos, ela expressa de modo livre, pelas suas próprias mãos, o que ela sente, o que ela percebe e o que ela vê. Um outro recurso que eu tenho utilizado na prática clínica é o jogo do eu. O jogo do eu é um jogo muito interessante. Ele é um baralho, tá? E esse baralho, ele tem algumas regrinhas de jogo. A pessoa vai, né, o terapeuta na situação clínica vai, dependendo daquilo que está acontecendo, convidar o seu cliente, seu paciente, a pessoa sendo atendida, a fazer esse jogo. Por exemplo, alguém que tem muita resistência à mudança, alguém que tem uma dificuldade de se organizar, alguém que está passando por um processo de baixa estima, um problema de relacionamento. E aí, a gente pede que essa pessoa tire 5 cartas. E ao tirar 5 cartas, essas cartas têm lá descrições de pequenas atividades, como, por exemplo, escolha 5 músicas para você ouvir durante a semana. Visite um amigo que você não vê há muito tempo. Vá passear ao pôr do sol. Plante uma árvore. Converse com uma pessoa desconhecida. E aí, vamos imaginar que essa pessoa escolheu 5 coisas. Dependendo da situação clínica que a pessoa está vivenciando, de imediato, ela já diz, olha, conversar com uma pessoa que eu não conheço, eu não faço. Posso trocar a carta? E aí a gente vai discutir sobre isso. Pode, você quer? Porque eu não vou procurar ninguém para conversar. Ou, plantar uma árvore, não. Ou, que geralmente também pode acontecer, como já experienciei. Numa próxima, a gente dá isso numa sessão, a pessoa leva como tarefa, quando na próxima sessão ela ou lembra e traz e diz, olha, daqueles ali, eu fiz 4, mas esse aqui eu não faço. Brincar com criança, eu não gosto de criança, eu não vou fazer. E aí aparecem situações da sua relação com os outros ou consigo mesmo, que tem elementos importantes naquilo que a gente vem constituindo na sessão terapêutica. Então, esse é o exemplo do baralho do eu. Um outro exemplo que eu também gostei de trabalhar e desenvolver, né, é com o uso de pedras. Essa bacia de madeira eu sempre utilizei na clínica com essas pedras que eu vim juntando ao longo do tempo. Existe algo que eu trouxe da minha prática na área de finanças das empresas. Vocês estão vendo aqui uma cestinha com 3 ovos e dinheiro. Em teoria de finanças, há uma frase que diz a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta.
E eu peguei esse fundamento das finanças e trouxe para a prática clínica. Quando alguém está com muita dificuldade de tomar uma decisão ou de mudar uma atitude, eu ofereço copos ou vasilhames e peço para que ela distribua essas pedras da maneira que ela queira. E aí começa o trabalho da avaliação terapêutica, né, usando os fundamentos do que o professor Lucas trouxe. Isso é muito interessante, né, porque a gente passa a entrar em contato com como é que a pessoa está vivenciando, como é que a pessoa está sentindo aquele fenômeno. Então, eu vou lembrar aqui exatamente de uma situação que a pessoa estava com essa bacia de pedras e mais 2 outros vasilhames do lado. Eu falei, como é que diante dessa situação que você está vivenciando, o que você faria? E aí a pessoa pegou todas as pedras possíveis e colocou num outro copo. Então ela tirou de um e encheu o outro. E aí a gente foi conversar. Mais adiante, num outro momento, eu permiti de novo contato com essa experiência e ela, por já estar trabalhando aquelas questões que a magoavam, que a machucavam, que impediam o seu crescimento pessoal, conseguiu distribuir essas pedras na mesma proporção em 3 copos. O que significa dizer? Eu não coloco todas as expectativas, todas as possibilidades num lugar só. Então, aquela pessoa que tinha dificuldade de mudar o apego a uma determinada situação, durante o trabalho psicoterapêutico, ela já consegue colocar essas pedras no mesmo, em lugares diferentes, sem o peso, sem aquela dificuldade do apego que ela tinha. Por exemplo, confiar apenas numa pessoa, se dedicar somente a uma situação e não ter, por exemplo, outras relações. Né? Alguém que tem um apego muito grande a uma relação intersubjetiva com uma outra pessoa, ela começa a ir se livrando desse apego e conseguindo manter relações mais fluidas, mais abertas. Isso também pode ser utilizado com uma jarra d'água e copos. Né? E geralmente eu gosto de usar essa metáfora. Né? Quando a pessoa atendida, ela extravasa ou tem medo de mudar. Ela pode fazer a expressão dessas emoções ou enchendo um copo ou dividindo essa água nos copos. E ao fazer isso, o psicoterapeuta vai trabalhando qual o significado ela atribuiu nessa mudança, ou de encher ou de deixar vazio. Então, né, voltando àquela imagem anterior, é exatamente esse provérbio português que vai de encontro a essa ideia da teoria de finanças. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. E essa situação, ela surgiu quando eu atendi uma pessoa que, num relacionamento afetivo de mais de 10 anos, colocou todas as expectativas na companheira. E esse relacionamento, ele foi rompido e durante muito tempo houve um processo de raiva dessa outra pessoa e raiva de si mesmo por ter se permitido só viver para esse outro, não mantendo relações com outras pessoas. Essa pessoa passou por um processo de mais ou menos 5 ou 6 anos para poder se perdoar naquela decisão que ela tinha tomado de só aceitar esse outro como a única pessoa que existia na sua relação. Depois de anos de trabalho, essa pessoa reconheceu outras pessoas em situação de atendimento e a pergunta era, né? O que você faz diante disso? Então, eu sempre gosto de usar a metáfora, é como se o sininho dessa pessoa tivesse tocado. Ou seja, toda vez que ela iniciava um novo relacionamento, que aquilo não atendia ou que não estava dentro daquilo que ela buscava no relacionamento afetivo, o sininho tocava, ela dizia, não permaneço, não quero, ou ela falava para a pessoa que tipo de relacionamento ela queria, que antes ela não tomava essa posição. E aí é muito interessante, é um recurso muito simples, que é você ter copos disponíveis e deixar isso, né? Então, finalizando, eu posso, então, sintetizar
o que essa prática possibilitou, né? Primeiro, reconduzir a experiência imediata e originária, ela possibilita compreender o que ocorre no fluxo de vividos e exige do psicoterapeuta empatia para possibilitar o diálogo intersubjetivo. Quer dizer, entrar em contato com esse objeto que o outro traz, de medo, de raiva, de angústia, de frustração. O uso da expressão livre, ela permite conhecer conteúdos diléticos que não tinham sido ainda colocados na situação clínica pela fala, pela oralidade ou pelo corpo, mas pela expressão direta no material produzido. A atitude fenomenológica, ela possibilita o acesso direto e imediato às vivências das pessoas atendidas. Então, se torna essa atividade tanto como uma atividade de avaliação terapêutica e de possibilidade de intervenção, como também uma atividade terapêutica no próprio momento. Um exemplo que eu dou é algumas pessoas, quando elas estão fazendo uma atividade, por exemplo, de pintar uma mandala, elas estão falando durante o atendimento, pintando a mandala, a gente observa o traço, a força colocada na pintura, e observa também que essa pessoa, às vezes, se cala e se desliga, se joga para dentro da atividade, isso causa um relaxamento. E ela acaba por dizer, estou mais tranquila, estou menos tensa, eu estou agora compreendendo determinadas situações. O uso de recursos, né? Eu estou chamando recursos entre aspas, e colocando recursos como aquilo que a gente recorre, e não como uma técnica, ou seja, eles estão lá disponíveis no meu set terapêutico, e se for necessário, eu posso recorrer a eles. Tá? O uso de recursos alternativos, ele dá maior liberdade à relação intersubjetiva, já que a pessoa, em situação de atendimento, não se percebe como sendo avaliada, mas como uma atividade decorrente da situação de atendimento. Isso é muito interessante, essa conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque eu estou avaliando. E eu posso intervir, mas ela não fica com essa sensação, por exemplo, que uma atividade de teste tem. Você está sendo testado. A gente está numa relação intersubjetiva em que a expressão dos afetos ela vai aparecer como uma alternativa que permite vivenciar junto terapeuta e pessoa atendida aqueles fenômenos que emergem ali da situação terapêutica. Então, pessoas, era isso que eu queria trazer para vocês e eu estou aberto aqui a alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário. É isso e muito obrigado. Professor, boa noite, primeiramente. Dá para escutar? Só um minuto, Carlos. Deixa eu ligar aqui o som. Liga o som para mim. Tem um rapaz que vai fazer a pergunta ali. Pode falar, Carlos. Boa noite, primeiramente. Eu gostei bastante da sua exposição, do conteúdo. Eu não sei se cabe essa pergunta, se é algo que realmente o senhor tem condição de explicar agora no momento, mas em relação a essa análise, feita a partir eu não sei, desses objetos, dessas situações, desses aparelhos que o senhor usa para poder avaliar a momento. Só um momento, professor, desculpa. Retornando ao assunto, como que é feita a avaliação do psicólogo utilizando-se desses recursos que o senhor diz? Porque, no caso, o senhor vai pedir que uma pessoa faça um desenho ou que pinte algo. Então, como que a postura do psicólogo, ou melhor, como que ele se usa desses tipos de objetos para exprimir os sentimentos, as emoções, os desejos naqueles objetos, mas sendo mais claro, de que forma que o psicólogo vai se valer disso, vai se utilizar desses objetos para poder avaliar a pessoa e conseguir acessar as vivências dela? Seria essa a pergunta. Não sei se eu consegui compreender de forma clara.
Ok, Carlos, entendi sim. Veja bem, como eu estava falando, seja no desenho, seja numa pintura, seja no uso de um baralho, seja numa brincadeira, num recorte, numa pequena tarefa, a primeira coisa que eu vou estar avaliando eu vou propor a realização da atividade. Eu não vou planejar uma atividade para que a pessoa faça. Logo, eu vou precisar que essa pessoa tenha a intenção de realizar, ela tenha vontade, ela tenha disposição para a atividade. Se ela não tiver a disposição, essa atividade não vai fazer sentido nenhum, ela vai ser uma atividade mecânica, como se você estivesse fazendo um exercício para entregar numa prova. Eu tenho que entregar isso daqui. Não precisa, tá? Não é nesse sentido de pegar essa atividade e colocar como atividade planejada para ser realizada. Ela precisa ser livre. Essa expressão livre do sentimento, ela tem que aparecer naquele momento imediato e exato. Bom, como é que essa avaliação ela vai se dar? Como, por exemplo, lá que eu coloquei do desenho, né? Vou mostrar novamente para ficar mais evidente para vocês, tá? No caso do desenho, tá? Por exemplo, da balança, né? Em que a pessoa vai e faz um desenho e coloca do lado esquerdo tudo que ela ganha, por exemplo, quando ela, vamos imaginar alguém que está passando por um sofrimento a partir de um término de relacionamento. E ela fica presa, apegada àquela pessoa e ela não deixa, né, essa relação, essa pessoa ir embora. Então ela fica apegada, ela fica sempre evitando novos relacionamentos, ela sempre se refere unicamente a essa pessoa. E aí, isso aparece na situação clínica e eu vou pedir, Carlos, você está vivendo esse problema no seu relacionamento, com o namoro, e eu percebo que você está tendo uma certa dificuldade de deixar ir essa situação que te angustia. Então, eu queria que do lado esquerdo você escrevesse nesse prato da balança o que você perde ao manter essa atitude. E aí, Carlos vai e escreve, tá? Eu perco porque eu deixo de sair, eu deixo de viver momentos com outras pessoas, eu permaneço em casa chorando, eu não consigo realizar outras atividades. E aí eu peço que ele coloque do outro lado aquilo que, mantendo essa atitude, ele pode ganhar. E aí ele diz, eu ganho porque eu evito sofrimento, porque eu não quero outro relacionamento com ninguém. De certa maneira, manter esse apego à pessoa me faz com que eu tenha ela perto de mim. E aí ele vai e relaciona. Quando ele faz a relação do que é positivo e negativo para ele, é o que ele compreende. O que eu vou fazer? Eu vou evidenciar com ele, fazendo com que ele perceba o que é ganho e o que é perda. Se há uma relação de semelhança, não. No caso da balança, é um exemplo. E o outro exemplo que eu coloquei é exatamente no caso da pintura, como essa que aparece a relação entre passado e futuro. Nesse caso da pintura entre relação em passado e futuro, essa pintura foi feita mais ou menos no ano de 2020. E aí, acidentalmente, essa tela ela ainda estava na sala de atendimento. E, curiosamente, um ano depois, a pessoa me pergunta por essa tela, exatamente no dia que a gente estava na sala, na situação de atendimento. E eu falei, olha, eu acho que está aqui na sala. Eu fui, peguei e a gente começou a conversar. Ele pediu o quadro que ele desenhou e eu mostrei. Quando ele virou o quadro, na parte de trás, estava a anotação do dia. E tinha sido exatamente há 12 meses atrás que essa situação tinha sido vivenciada. Vocês estão vendo aqui que tem um tracejamento, né? Um traço no passado. Ele tinha riscado o passado com uma forma muito grossa, o tracejado. E aí ele pediu um lápis e fez um risco em cima desse traço. E aí eu perguntei, o que foi que você fez? Ele disse, ao invés de passar o traço forte, eu tracejei o passado. E aí eu perguntei, tracejei o passado? Ele respondeu, sim, porque eu não posso me livrar do meu passado.
há coisas no meu passado que são importantes para mim, para além dela. E aí a gente começou a trabalhar exatamente isso que foi a situação de desapego em relação àquela pessoa. Mas lá no passado existiam coisas positivas das vivências dele. Esse é um exemplo. Tá? Eu não sei se ficou claro, Carlos. Não, ficou claro. Obrigado, professor. Consegui entender. Oi, pode falar. Ei, professor, Pastinhana, assim, nossa, eu amei sua fala, né? Porque eu passei pela uma experiência que foi também com... Era um padre, que eu não sei exatamente o que é que ele fazia comigo, mas foi por aí. E aí eu fico com aquele detalhe de que o que eu vejo de positivo, eu colocava e depois está tudo ali do lado negativo, mas de um outro sentido, mas, digamos, praticamente as mesmas palavras. E também a experiência do desenho, porque quando eu acompanho com ele PRH, Personalidade e Relacionamento Humano. Mas aí, quando eu fazia os desenhos, não me diziam... Bom, eu tentava seguir as indicações lá, tudo mais. No momento, parece que não era nada, mas depois, no momento de explorar, nossa, sai tanta coisa. Então, assim, eu fiquei, nossa, que legal, o professor vai falar disso. Mas era só isso, tá? Obrigada. Ok, Sebastiana? Obrigado. Carlos, você entendeu? Sim, professor, eu entendi. Ficou mais claro agora que o senhor conseguiu exemplificar. Tá, joia. Oi, boa noite, gente. Gostei muito, né, da fala do professor Jean, e eu fiquei me questionando aqui na minha prática, né, como atendo online, como esses recursos poderiam vir para o online. E aí, eu até fiquei pensando, né, o que me chamou muita atenção foi o exemplo do desenho da balança, da pedra, das pedrinhas, e também dos copos de água, porque eu fiquei pensando que o copo de água poderia ser bem utilizado, porque a pessoa, se ela está em casa, ela vai ter um copo de água, né? E também o da balança, porque eu acho que a própria pessoa pode desenhar, né? Então, é mais uma contribuição mesmo, de pensar nisso, na prática para o online, porque essas coisas eu acho que são muito mais, entre aspas, fáceis, né, de serem utilizadas no atendimento presencial, mas aí no online, às vezes, eu acho que precisa se reinventar. Não sei se o Jean já passou por essa experiência né, de atendimento online, ou de ter se pensado sobre esses recursos da forma online. Oi, Brenda. Passei sim há 2 semanas atrás, eu estava atendendo uma pessoa que está fora do estado, online, e ela estava vivendo uma situação de muita angústia em função de uma situação acadêmica que ela estava vivendo. Podemos assim exemplificar, né? Ela fez um trabalho, e ao fazer esse trabalho, o professor a qual ela se dirigiu não valorizou o trabalho, desmereceu o trabalho, e isso afetou bastante essa pessoa, ao ponto dela desenvolver psicodermatites. Então, essa pessoa ficou totalmente com um corpo cheio de hematomas, manchas, com dor de cabeça, afetou a sua relação com as outras pessoas, houve uma presença de baixa estima, diminuição do apetite sexual e retorno ao comportamento de fumar. E essa pessoa, durante a situação de atendimento, ela falava sempre desse passado. Esse passado com um peso muito difícil, quando ela falava do futuro, o passado vinha para frente. E o agora dela estava paralisado.
E aí eu disse, você tem uma folha de papel em branco aí? E ela disse, tenho sim. E aí ela pegou a folha de papel em branco e eu disse, eu queria que você, agora, aí na sua casa, colocasse essa folha de papel em branco e desenhasse uma linha. E ela pegou o papel, começou a desenhar, e eu estava visualizando, e disse, agora eu queria que você colocasse no centro dessa folha como é que você está vivenciando essa situação. E aí ela disse, estou mais leve, meu apetite sexual voltou, eu estou mais afetiva com os meus colegas de trabalho, eu estou mais afetiva com a pessoa com quem eu estou me relacionando, eu estou conseguindo fazer minhas atividades em casa, voltei a ouvir música, voltei a sair, voltei a brincar com o meu cachorro e começou a falar uma série de coisas. Ok. Eu queria, então, que na parte esquerda, que você colocasse como é que você estava antes dessa situação que você vivencia agora. E ela foi e relacionou. Tudo bem. Aí ela falou, e depois eu disse assim, e do lado direito, eu queria que você colocasse o seguinte, como é que você gostaria de estar? E aí ela relaciona. E depois a gente foi conversar. E ao final dessa atividade, ela disse assim, nossa, eu nunca tinha visualizado de uma maneira tão prática o que eu estava vivenciando agora. E me ocorreu algo. Eu não quero voltar para o que eu estava antes. Né? Então, foi uma atividade muito simples e prática em que essa pessoa conseguiu visualizar e dizer, eu não vou mais tomar essas decisões, né, dessa maneira ou ficar apegado a isso. E a expressão que ele utilizou durante o atendimento foi, eu estou mais leve, eu estou conseguindo deixar isso no passado. Então, é um exemplo muito simples de entrar em contato com essa atividade durante um atendimento, seja ele presencial ou online, para que a pessoa possa, né, como foi a expressão que ele usou, caiu a ficha, né? Ele conseguiu materializar aquela situação daquilo que foi conteúdo ilético para ele. É isso. Ok, professor. Obrigada. Gente, se não tiver mais nenhuma questão, eu vou, então, agradecer a participação de todos. Nós ainda estamos aqui na Universidade Federal. Vou, então, encerrar essa mesa, encerrar o evento, agradecendo a todos que estiveram presentes durante esses 4 dias. Dizer que foi uma satisfação receber a todos e os convidados. E agradecer principalmente a quem está até agora, às 19h10, conosco aqui. Então, eu agradeço a participação, desejo um bom descanso, e nós nos encontramos no próximo ano, no 5º Encontro Nacional. Boa noite para todos.